Olá, bem-vindo a todos ao nosso canal. Hoje vamos desmistificar um tema de extrema relevância para quem busca proteger seu patrimônio e garantir um futuro financeiro mais tranquilo para a sua família. Você já parou para pensar como vai ser o seu patrimônio será transmitido aos seus herdeiros? E os altos custos envolvidos nesse processo? É exatamente sobre isso que falaremos, unindo os conceitos do direito de família e do direito empresarial, para entender como a holding familiar pode ser a solução para você que você procura. Nosso objetivo é apresentar as principais vantagens da holding familiar, especialmente no que tange à proteção patrimonial e à redução do temido imposto causa-mortes e doação. O problema da sucessão tradicional, a transmissão dos bens aos herdeiros ocorre pelo processo de inventário, e para muitos, essa palavra já causa um certo calafrio. Embora necessário, ele pode ser um processo longo, burocrático e principalmente custoso. Os custos do inventário, o ITCMD, as alíquotas variam de estado para estado, mas podem chegar a patamares significativos, corroendo uma parcela considerável do patrimônio deixado. As custas processuais, além do imposto, há as custas judiciais, os emolumentos cartoriais e os honorários advocatícios. Todos esses gastos somados podem representar um percentual elevado do patrimônio. Os problemas adicionais. Outros problemas incluem a morosidade do processo, a exposição do patrimônio e a disputa entre herdeiro e a perda do controle sobre a gestão dos bens durante o inventário. É nesse cenário que a holding familiar surge como uma alternativa inteligente e eficiente. E o que é uma holding familiar? Basicamente, é uma empresa constituída para centralizar a administração e a gestão dos bens e direitos de uma ou mais pessoas físicas, geralmente membros da mesma família. Ao invés de os bens estarem diretamente no nome dos indivíduos, eles são integralizados ao capital social dessa empresa. Pense nela como um cofre jurídico, onde todo o patrimônio da família é guardado e administrado de forma unificada. Qual é a natureza jurídica? É importante destacar que a holding familiar é uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa. E é nessa natureza jurídica que confere as grandes vantagens que veremos a seguir. Quais são os tipos de holding? Existem vários tipos de holding, mas para a proteção patrimonial e sucessória, a holding pura ou a mista são as mais utilizadas. Quais as vantagens da holding familiar? Vamos começar pela tão desejada proteção patrimonial. Ao integralizar seus bens na holding, o patrimônio passa a ser da empresa e não mais diretamente dos indivíduos. Proteção contra dívidas pessoais. Em caso de dívidas ou problemas financeiros de um dos membros da família, o patrimônio da holding fica protegido, pois ele pertence à empresa e não à pessoa física. Proteção em caso de divórcio. No âmbito do direito da família, a holding pode ser uma ferramenta valiosa. Em caso de divórcio de um dos herdeiros, as cotas da holding recebida como doação ou herança podem ser protegidas dependendo do regime de bens e da forma como a holding foi estruturada. Facilitação da gestão. A gestão do patrimônio se torna mais profissional e organizada. As decisões com aluguel, vendas, investimentos, tudo é feito pela holding, com as regras claras estabelecidas no contrato social. Planejamento sucessório e o ITCMD. Chegamos a um dos pontos mais atrativos da holding familiar, o planejamento sucessório e a redução da carga tributária no momento da herança. O planejamento sucessório é antecipado. Com a holding, a sucessão é planejada em vida. Os pais podem doar as cotas da holding aos filhos com reserva de usufruto. Como evitar o ITCMD elevado? Doação em vida com reserva de usufruto, essa é a chave. No entanto, o cálculo do imposto é feito apenas sobre a nua propriedade. O usufruto, que é o direito de usar e gozar do bem, não é tributado pelo ITCMD no momento da doação. E o melhor, quando os pais falecem, o usufruto se extingue automaticamente e os filhos consolidam a propriedade plena, sem a necessidade de um novo inventário ou um pagamento de um novo ITCMD sobre o valor total do patrimônio. As alíquotas é a base de cálculo. Em muitos estados, a alíquota do ITCMD sobre a nua propriedade é menor do que a alíquota sobre o bem em sua totalidade no inventário. A evolução do patrimônio. Se o patrimônio da holding valorizar após a doação, essa valorização não será mais tributada pelo ITCMD na sucessão, pois o fato gerador já ocorreu e isso é uma grande vantagem. Agilidade na sucessão. Sem a necessidade do inventário, a transmissão do patrimônio aos herdeiros torna-se mais rápida e simples, evitando longos processos judiciais e a burocracia inerente. Diante de tantas vantagens, a pergunta que surge é:
Como posso estruturar minha holding familiar? Processo de implementação da holding. Análise e planejamento. O primeiro passo é uma análise detalhada do patrimônio familiar, dos objetivos do patriarca e da necessidade dos herdeiros. A definição do tipo de holding. Escolher o tipo de holding mais adequado à estrutura societária. A elaboração do contrato social e estatuto. Esse documento é fundamental e que define as regras da empresa e a distribuição dos lucros, as regras de sucessão das cotas, entre os outros pontos cruciais. Nesse documento são inseridas as cláusulas que visam a proteção do patrimônio, como incomunicabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade de todas essas cotas. A importância da assessoria jurídica especializada é fundamental contar com uma equipe profissional, advogados especialistas em direito societário, direito de família e sucessão. E também contadores são indispensáveis para garantir que a holding seja constituída de uma forma legal e eficiente e que atenda os objetivos da família, evitando problemas futuros. A holding familiar não é apenas uma estratégia para reduzir impostos, é uma ferramenta robusta de governança familiar e proteção patrimonial. Os principais benefícios da holding familiar: a proteção do patrimônio contra os riscos externos, o planejamento sucessório eficiente e menos custoso, a redução significativa do ITCMD, a agilidade e simplificação na transmissão dos bens, a organização e profissionalização da gestão do patrimônio. Se você busca tranquilidade para o futuro da sua família e deseja proteger o legado que está construindo, a holding familiar merece sua atenção. Consulte sempre profissionais especializados para analisar o seu caso específicos e encontrar a melhor solução. Espero que esse vídeo tenha esclarecido as suas dúvidas sobre a holding familiar. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares. Inscreva-se no nosso canal para mais conteúdo como este. Muito obrigada!